Nós vamos ler a partir do verso 10, se não me falha a memória. Demora mais para localizar aqui o meu esboço do que o texto. Mas enquanto vocês localizam o texto, eu vou aqui já abrindo o esboço. Bem, vamos lá. Capítulo de número 28. Hoje não tem indicação do esboço, então vamos lá, batendo o olho, eu já te falo a partir de onde vamos ler. Vamos lá. O capítulo 28 e a partir do verso 10. Bem? A partir do verso 10. Nós vamos ler até o verso de número 22 para você ter uma compreensão na íntegra daquilo que nós vamos refletir. Diz assim a palavra de Deus: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra, preste muita atenção nessa parte aqui, era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Jacó, e o Deus de Isaac. Desculpe, exatamente aqui não vai aparecer o Jacó ainda. Esta terra em que estás deitado, eu darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á do ocidente ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Você já ouviu essa promessa para alguém? Diga sim, para Abraão. O Senhor está confirmando aqui, tá? Versículo 15: Eis que estou contigo e te guardarei, por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenha dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e essa é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Pai, continua falando conosco nesta noite, manifestando a tua graça, o teu poder, manifestando a tua presença neste lugar. Traz sobre nós, Senhor, a tua palavra rema. Humildemente, esse é o nosso clamor, porque nós necessitamos, Senhor. Abre os segredos, as revelações, os códigos da tua palavra, de maneira que nós possamos assimilar, Senhor, aplicar, vivenciar e ter os frutos de uma vida abundante nesta terra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, queridos. Aqui eu quero compartilhar hoje com você um segredo de Deus. O segredo para ser firme, constante e abundante no Senhor. Obrigada, querido. Aí você vai dizer: pastor, por que você não leu 1 Coríntios 15, 58? Porque esse texto vai fechar aqui a nossa reflexão, tá bom? A palavra de Deus é assim, são mistérios e revelações. Um texto se liga ao outro. Às vezes o que está aqui no começo, lá no final, e vem para o meio. E assim a palavra de Deus, ela vai se abrindo para nós. E à medida que nós vamos nos alimentando dela, nós vamos nos fortalecendo. E à medida que vamos aplicando na nossa vida a abundância que o Senhor Jesus tanto anunciou para nós, ela vai aparecendo, ela vai acontecendo. Amém? Então nós vamos compartilhar o segredo de ser firme, constante e abundante na presença de Deus. Quantos querem essa bênção? Diga amém, eu quero. Amém?
Então nós precisamos aqui focar no primeiro momento no texto lido, que nos fala da vida de Jacó. E para a gente entender aquilo que Deus tem para o nosso coração nessa noite, a gente precisa relembrar que dentro de todo ser humano, porque em alguns segundos nós vamos falar de Esaú e de Jacó, e nós precisamos relembrar que dentro de todo ser humano que ganha vida, que vem para esta terra, está um clamor pelo eterno. E quando eu digo clamor pelo eterno, eu estou dizendo apenas pela eternidade. Nós estamos me referindo ao Deus de Abraão. Abraão se referia a Deus chamando de eterno. Há um clamor por Deus dentro de todo ser humano, gente. Isso está na Bíblia. Texto de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Às vezes lendo assim de cara você não entende, mas quando você começa a esmiuçar esse versículo, você compreende que o que a palavra de Deus está nos dizendo é que todo ser humano ele nasce com vamos dizer, um espaço. Algumas pessoas dizem um buraco, vamos dizer um espaço. Esse espaço só pode ser preenchido pelo Senhor, pelo Criador. Por isso você vê em meio à humanidade o desenvolvimento de tantas compulsões, o desenvolvimento de tantas situações que as pessoas estão buscando preencher algo e elas não conseguem. Você vê pessoas sofrendo com o famoso vazio existencial. O que é o vazio existencial? É falta de sentido para tudo na vida, porque este espaço está oco, ele está vazio. Mas quando a pessoa, o ser humano conhece a Deus através da sua palavra, conhece Jesus, esse espaço é preenchido, meus queridos. E é isso que nós não conseguimos explicar em palavras. Essa satisfação, esse preencher, essa plenitude que nós voltamos a sentir, porque nós tínhamos isso na eternidade com Deus. E quando chegamos a esta terra, se nós não tivermos a presença dele, o vazio existe. Mas no momento em que ele entra, porque a partir daquele momento que você vem para essa terra, você é dotado do livre-arbítrio. Então não é algo automático. Nasceu, pronto, Deus vai ter que preencher, acabou. Não tem escolha, não. Você nasce com livre-arbítrio. E quando você abre o coração e pede para que Ele entre, Ele vem e preenche. Aí você tem sentido, aí você tem propósito, aí você tem uma alegria que não está baseada nas circunstâncias das coisas que estão à sua volta. É a famosa alegria da salvação, que Davi refere-se lá no Salmo 51. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, a alegria da presença de Deus. Então todo ser humano tem dentro de si um clamor pelo eterno. E aqui isso não era diferente na vida de Jacó. Quando a gente olha, por isso eu te dei essa introdução. A gente olha para Gênesis capítulo 25 ainda, lá atrás, no verso 31, depois em casa você vê para não perder aqui o fio da meada. Você vai ver que Jacó, ele tinha uma inquietação. E no primeiro momento você olha e fala, ele queria a bênção que estava com o irmão. Se a gente for um pouco mais a fundo, analisando esse texto, nós vamos ver que a bênção da primogenitura, em primeira instância, ela não se ligava às coisas materiais. A bênção da primogenitura, que deu origem às primícias, e tudo mais que a gente já explicou aqui, ou que originou-se das primícias, a bênção da primogenitura, ela trazia, sobretudo, uma herança espiritual e a presença de Deus para o primogênito. Ele seria tão abençoado, ele seria abastado nas coisas materiais, porque essa abastança viria primeiro sobre a vida espiritual do primogênito. E no caso de Esaú e Jacó, pelo regramento da vida, Esaú teria este direito. Seria ele o primeiro, mas daqui a pouco a gente vai ver que houve uma palavra, houve algo profético sobre a vida de Jacó. Mas no primeiro momento, olhando para o regramento, Esaú seria dotado dessa capacidade, uma herança espiritual, que traria também abastança material na vida dele. Porém, nós vamos olhar para Esaú e Jacó e nós vamos destacar dois tipos de pessoas. Esaú era aquela pessoa que tinha o direito, mas desprezava.
Gênesis capítulo 25, lá atrás de novo, e o verso 34, você vai ver que Jacó propõe negociar a primogenitura com Esaú. O texto da palavra, a tradução da Bíblia que eu estava estudando hoje, diz até, Jacó propõe assim: me venda a sua primogenitura. Quando Esaú, ele se interessa em comer a lentilha, essa parte você já conhece, então eu vou passar por ela. A proposta de Jacó foi o seguinte: me venda a sua primogenitura, o preço é a lentilha, lhe dou a lentilha e minha será a primogenitura. Se a gente olhar para a primogenitura nesse sentido de uma bênção, de uma herança espiritual e sobretudo da presença forte de Deus na vida do primogênito, nós poderíamos dizer que Jacó tinha um desejo ardente pela presença de Deus e pelas coisas de Deus, e ele ainda não entendia isso. Porque quando Deus vai falar com ele, note que o Senhor, a gente tem tanto hábito de falar Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que eu já fui colocando Jacó ali, mas não. No texto o Senhor fala: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e de Isaac. Você fala: pastora, mas o pai de Jacó era o Isaac. É que nesta cultura, meus irmãos, sempre se chama o avô de pai. Considera-se que os avós são pais duas vezes. Então você vai ver muitas vezes no livro dos reis essa referência de pai para aquele que era o avô. Isso é normal nessa cultura. Então aqui o Senhor fala com ele: sou o Deus de teu pai Abraão e de Isaac. Mas ele ainda não era o Deus de Jacó. Jacó ainda não o conhecia. Por isso eu falei primeiro do clamor que há dentro de todo ser humano pelo eterno. O que atraía tanto Jacó? O que fazia com que Jacó desejasse tanto essa bênção, que para o irmão não valia nada? E aqui a gente vai a uma breve reflexão nesses dois tipos de pessoas. Queridos, trazendo para os nossos dias, quantas oportunidades o Senhor está nos dando de conhecê-lo mais, de buscá-lo mais, de avançarmos mais. Em cada encontro de oração, em cada encontro em que nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus para aprender mais dela, em cada culto que nós estamos aqui, em cada palavra rema que nós recebemos, quase todas as mensagens nas quais Deus me usa, é o mesmo apelo: mergulhe em Deus, conheça mais, busque mais, abra o coração, seja batizado com o Espírito Santo. Não é isso que você ouve sempre? E por que você ouve sempre? Porque o Senhor tem te chamado para níveis de intimidade maior, porque o Senhor tem algo, tem planos, tem propósitos que Ele deseja realizar, e à medida que você der ouvidos e avançar, isso vai se concretizar na sua vida pessoal, na sua vida ministerial, na vida desta igreja, sua casa, sua família. As coisas vão se concretizar. Jacó tinha essa atração pelas coisas de Deus. Ele queria conhecer mais, ele queria avançar mais. Enquanto para Esaú, de que lhe vale a primogenitura? E aí a nossa reflexão vai a uma conclusão. Nós não podemos agir como Esaú, nós temos que tomar muito cuidado com isso, gente. A igreja tem todo dia, a palavra tem todo dia. Oração eu vou outro dia. Eu não vou terça, vou no domingo. Eu não vou quinta, vou no domingo. Se eu não vou nesse domingo, eu vou no outro. Esaú fazia esse tipo de raciocínio. E a verdade é que esse tipo de raciocínio existia em Esaú porque ele estava completamente frio, distante do Senhor. Ele tinha o direito de aproximar-se, mas ele não queria. E nós precisamos fazer esse tipo de reflexão todos os dias. Ao contrário, Jacó, a priori não tinha esse privilégio, mas ele desejava ardentemente. E lá no texto de Gênesis 25, 31, onde você vai ver ele apontando para o irmão: se para você a primogenitura não é importante, venda para mim. E aí você vai ver o texto dizendo assim: Esaú desprezou a sua primogenitura. E eu não canso de alertar e lembrar: tudo que desprezamos, perdemos, e perdemos para sempre. Então jamais
despreze a oportunidade de ter um encontro com o Senhor. Jamais despreze um momento de oração. Jamais despreze se você tem possibilidade de vir estudar a palavra de Deus. Se você tem a possibilidade de vir para os dias de batalha espiritual, estar orando com a igreja, estar colocando no altar a sua família, as suas causas. Não despreze, jamais. Porque senão você entra naquele ciclo depois e nunca mais consegue. Aí você vai refletir e falar: quando eu dizia que não dava, dava, agora não dá de verdade. Quando eu dizia que não podia, podia, agora não posso de verdade. E isso é muito triste, queridos. Deus está sempre olhando e buscando na terra pessoas que tenham um desejo ardente de ir a níveis de intimidade maior com Ele. Pessoas que estejam buscando entender os segredos que Ele colocou na sua palavra. O Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Salmo 25:14. Os segredos do Senhor são para aqueles que o buscam. Então, Deus olhou e certamente viu, enxergou o desejo do coração de Jacó, assim como viu o desprezo do coração de Esaú. E pessoas como Jacó, pessoas que têm esse desejo ardente de mergulhar no Senhor, de avançar com Ele, estas pessoas são convidadas para um caminho mais elevado. Fala comigo, um caminho mais elevado. Eu me lembro que Paulo escreveu na carta aos Coríntios, no capítulo 12, lá na altura do verso 31, Paulo está falando sobre dons espirituais. Ele fala assim, que devemos trilhar este caminho de busca, não só para os dons, aqui eu vou colocar, o caminho da busca, porque encontraremos um caminho sobremodo mais excelente. Quanto mais você avança em Deus, mais tesouros você vai encontrar. E essa questão de Jacó, então, ter a primogenitura sobre a sua vida, ela é algo profético, gente. Lá em Gênesis, o capítulo 25, verso 23, muita referência lá, né? Que depois você vai olhar, deve estar aparecendo aqui para você. Você vai ver que quando Rebeca estava grávida, ela tem um sonho e ela recebe uma mensagem: o mais velho servirá ao menor. Sabe o que o anjo está dizendo para Rebeca? O menor, o mais novo, será maior do que o mais velho. Isso não era normal naqueles dias. Mas havia um propósito. Qual foi o problema aqui? Foi a ajudinha que Rebeca tentou dar, e com isso ela embrenhou o filho dela no mentira, no engano, né? Existia essa palavra. E olha qual é o problema, irmãos, da gente ouvir, mas não guardar a palavra. Ela ouviu isso, os meninos ainda estavam no ventre. Agora eles estão moços, homens formados. E ela então pensa ter uma ideia: Jacó, vamos enganar seu pai, vamos botar sobre você as roupas do Esaú. Seu pai vai te abençoar como se você fosse o Esaú. Irmãos, existem palavras proféticas de Deus para a nossa vida, existem promessas do Senhor para a nossa vida que precisam acontecer pelo caminho do Senhor. O inimigo vai sempre colocar um caminho muito parecido, mas que tem alguma coisa que vai contaminar. Porque talvez Rebeca não tenha se lembrado, já existe uma palavra de Deus. E se Deus disse isso sobre a vida de Jacó, essa palavra vai acontecer, mas ela tentou fazer pelas suas próprias mãos. Até o momento em que Jacó diz para o seu irmão: vende-me a tua primogenitura, Esaú está lúcido e com o seu livre-arbítrio diz: não me interessa a primogenitura, pode ficar com ela. Estou trocando aqui, né, para você entender as palavras em miúdos. Agora, num segundo momento, a coisa já se torna muito séria, porque aqui não há livre-arbítrio. A ideia de Rebeca é: Jacó, finge que você é o seu irmão. Isso é o quê? Engano, mentira. E o seu pai vai te abençoar e vai se completar. Você comprou lá, agora vai se completar aqui. Então, por causa da forma errada de enganar o seu pai, naquele momento, Jacó vai ter que sair de casa. Porque quando o Esaú descobre, e a pessoa que não tem esse clamor por Deus, ela é toda confusa. No começo ele
desprezou a bênção. De repente, não, agora eu quero, que a bênção é minha. Eu vendi, mas eu vou tomar de volta aqui. Eu negociei, mas não interessa. Eu desfaço, eu rasgo tudo, porque eu quero dessa maneira agora. E aí ele quer o quê? Matar Jacó. Você vê que se a pessoa não busca o Senhor, ela vai descendo abismos, meus irmãos. Um abismo chama outro abismo, diz a palavra de Deus. Agora, Jacó, por mais difícil que estivesse aquela situação, ele teve que sair da casa do pai. Ali, Isaac vai chamar o filho e dizer: vai para a casa do teu tio, lá em Harã, vai para a casa de Labão. As coisas não haviam fugido do controle de Deus. Nunca foge ao controle de Deus. Na vida de Esaú, não havia o que fazer, porque Esaú agia com desprezo. Esaú queria escolher seus próprios caminhos, mas na vida de Jacó tinha um desejo ardente pela presença do Senhor. Ele tinha um desejo ardente por aquela herança espiritual. Então a boa mão do Senhor continuou sobre a vida dele. O trajeto que Jacó tinha que fazer até Harã era de mais ou menos 800 quilômetros, quase 1000 quilômetros Jacó precisaria andar. E no meio ou no começo ali da sua caminhada, mais ou menos na região central da Palestina, Jacó para descansar, exausto, com muito chão pela frente. Ele para naquele local, imaginando que aquele local seria qualquer lugar. E agora vai deitar. E vai deitar onde? Puxa uma pedra, imaginando que seria qualquer pedra. E vai ali repousar um pouco para depois poder continuar. Mas acontece algo fantástico. Quando Jacó adormece, ele tem um sonho que nos mostra mais ser uma visão do que um sonho. Tem aí um slide para a gente projetar? Tem alguém lá no fundo? Apaga um pouquinho só para os irmãos darem uma olhadinha aqui. Daqui a pouco a gente já clareia tudo de novo. Deixa eu ver se eu vou acertar aqui. É assim que aparece tudo? Isso. Deixa bem mais... Aí. Vocês estão vendo aqui, irmãos? É como um homem deitado. Ali a gente tem uma escada, que no texto original é chamado de escadaria. Quando você vai entrar num palácio, a primeira coisa que se vê não é uma escadaria? É uma escadaria. Aqui você vê, você fala, mas essa figura me lembra uma coisa, é uma cadeia de DNA. Por quê? Porque aqui já aponta para Cristo, é o DNA de Cristo, do último Adão. Mas eu não posso entrar aqui, senão a gente já vai para outra mensagem, não está hora a gente fala disso. Mas era uma cadeia de DNA, a escadaria que Jacó ali vai enxergar. Os anjos, eles estão subindo e descendo. E lá em cima, no topo da escada, acima dela, está o Eterno, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Deus que governa soberano sobre todas as coisas. Amém? Se quiser deixar projetado aí, pode deixar, Alexandra. Eu vou só clarear aqui para eles poderem, para eu poder continuar. Isso, queridos, esse fato, esse sonho, essa visão de Jacó aponta para o fato de que aquele local em que Jacó parou, quando a gente mergulha no texto, aquele local que Jacó parou para descansar, não era qualquer lugar. Ali era um lugar especial que algumas pessoas chamam de portal. Um lugar onde Deus iria acessar a vida de Jacó. A pedra que ele coloca na cabeça para apoiar esse leito sobre ela, aponta para Cristo, a rocha eterna. E nada, meus irmãos, é coincidência. Nada. Porque lembra que eu disse? Nada foge ao controle do Senhor. Amém. Lembra que eu te disse? Deus está de olho naqueles que têm sede e fome da presença dele. E esses Deus chama para um caminho mais elevado. Então Jacó, esta parada de Jacó, esta visão que Jacó tem, não é uma coincidência, não é um alento, não é um conforto, é um sinal de Deus que nos mostra o que é esse caminho mais elevado
para o qual Jacó está sendo chamado, e nesta noite eu e você, nós estamos sendo chamados para este caminho também, para subir de glória em glória, crescendo na comunhão com Deus, crescendo no conhecimento da palavra do Senhor. Que caminho mais elevado é esse? Você vai entender comigo. Considere o seguinte: Jacó vai iniciar um novo ciclo na sua vida, uma nova estação na sua vida. Essas palavras são muito usadas sempre, e isso é muito real. É preciso que nós nos lembremos que Deus organiza tudo em ciclos, em estações. Pode usar o termo que você mais gostar. Em tempos determinados. As semanas são 7 dias. As estações do ano são 4. E assim tudo, Deus vai determinando ciclicamente. Gênesis, o capítulo 1, e o verso 14, você vai ver que quando o Senhor dá os luminares, Ele fala que eles servirão como sinais para estabelecer os tempos determinados. Diga comigo: o Senhor trabalha com tempos determinados. Se você lembrar de cada fase da vida, você vai lembrar de pessoas, você vai lembrar de lugares, você vai lembrar de situações que passaram, que foram boas, que foram talvez maravilhosas, mas o melhor momento está no presente, está no que Deus tem preparado. É assim que nós temos que profetizar. Eu às vezes me lembrava dos tempos da escola, tinha saudade, dos colegas, daquele ambiente que hoje já não existe mais, mas tempo atrás o Espírito Santo falou para mim: é para frente que se olha. Lá você ainda não me conhecia, então o melhor tempo é agora, é para frente. Então foi bom, glória a Deus, o que passou, mas o seu olhar não pode ficar fixo lá para, naquela época quando eu tinha aqueles amigos, naquela época quando minha casa era daquele jeito, naquela época quando a igreja era daquele jeito. Ei, passou. O Senhor está dizendo: é para frente que se anda, que se olha, é agora, é o agir agora, é o momento de Deus agora. Senão você fica preso em vários pontos do passado na vida e não caminha e não avança. Para tudo Deus tem tempo determinado, irmãos. Como uma semana começa no primeiro dia dela, que chamamos domingo, na verdade é um nome dado por Roma, É o primeiro dia. Hoje é o primeiro, amanhã é a segunda, depois é a terça, não é assim? E ela fecha ali, Na sexta tem o 7º dia, o dia do descanso do Senhor. Fechou, aquela semana passou, você não acessa mais aquela semana. E uma nova, hoje começou outra semana. Hoje nós já estamos terminando o primeiro dia de uma nova semana. E assim é a nossa vida. Não acessamos mais, Agora é para diante. O que acessamos algumas vezes, principalmente quando em oração o Espírito Santo lembra, houve uma falha, houve algo que deixou uma brecha lá, não é para arrastar, para carregar, é para se arrepender diante do Senhor, é para renunciar, repreender aquela situação e caminhar, deixando aquilo lá para trás. Então em ciclos Deus trabalha. Quando Deus precisou reorganizar as coisas na terra após o dilúvio, para você entender que é por estações e ciclos que Ele trabalha, Gênesis 8, 22. Você vai ver em Gênesis 8, Noé acaba de sair da arca. A primeira coisa que Noé faz, sacrifica ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor recebe como aroma suave aquele sacrifício. Após receber, a primeira coisa que Deus vai dizer para Noé: não vou mais amaldiçoar a terra por causa do homem. E enquanto a terra durar, haverá um ciclo de semente e sementeira, verão, outono, inverno, as estações vão acontecer, os ciclos vão acontecer. Estes ciclos de Deus tem tudo a ver com essa escadaria que Jacó, já apareceu para você, que Jacó enxergou. Pode deixar o versículo, não tem problema não. Tem tudo a ver, você sabia disso? Não, pastor, não parei para pensar nisso. Isso é a maravilha da palavra de Deus, quando a gente mergulha nela. Quem é que mostra essas coisas? É o Espírito Santo de Deus. Estes ciclos têm tudo a ver. Lembra que eu disse? Agora Jacó saiu da casa do pai. Agora ele não pode mais retornar. Ele não pode acessar o passado, ele precisa ir para diante.
E Deus traz exatamente essa visão para ele. Sabe por quê, queridos? O ciclo, na visão bíblica, né? E às vezes o pessoal fala, na tradição judaica, estava falando isso na terça-feira aqui, 98%, ou de 95% a 98% do que você tem na tradição judaica é cultura bíblica, é bíblico. Então, para que ninguém pense assim, mas isso é do judeu, não é da Bíblia. Um ciclo não é um círculo, porque quando a gente falamos em ciclo, quando nós falamos em ciclo, a gente imagina um círculo. E sabe por que não é um círculo? Porque se um ciclo fosse um círculo, você ia ficar girando em torno de si mesmo. Você lembra de alguém ou de um povo que ficou assim em algum momento na Bíblia? Na terceira volta já dá tontura. Na terceira volta, além de tudo, dá tontura, tira a sobriedade. A primeira geração que entrou no deserto, eles giraram 40 anos no deserto, até morrerem no deserto. Por quê? Porque não deram ouvidos. Tudo que o Senhor diz para praticar, fizeram o contrário. Observe que a segunda geração entra na terra. Os filhos daquele povo, eles não giram em círculo. Eles fazem, mesmo com as suas limitações e dificuldades, como nós também temos hoje as nossas, eles fazem um ciclo bíblico perfeito. O ciclo bíblico é como uma espiral. Sabe o que é espiral? É o que você tem no caderno, quando você encaderna folhas. Mas imagine, por isso eu quis te mostrar aquele slide. Olha lá, vai subindo. São vários círculos ali, mesmo na cadeia do DNA. Mas em nenhum deles o anjo vai ficar rodando em torno de si mesmo. Cada círculo vai subindo. Esses são os ciclos de Deus. Você não fica girando, você não fica patinando, você não fica se desgastando. Quando você dá ouvidos à palavra do Senhor, quando você se volta para Ele, os ciclos são crescentes, os ciclos são para cima. Por isso Paulo falou assim: olhe para cima, pense nas coisas de cima e não de baixo. Pastora, então por que muitas vezes acontece isso? Esse ciclo de rodar, rodar, rodar. Porque busca-se pouco auxílio na palavra. Porque alguém está bradando a palavra. É bom que se diga isso. Porque assim como nós aqui temos um interesse, buscamos a palavra e ensinamos, outros lugares fazem isso. E por que as pessoas rodam em círculo? Por que não sai do lugar? Porque muitas vezes não assimila a palavra. Vamos para frente, você vai entender melhor. Na visão bíblica, os ciclos se dão como uma espiral. É crescente, te leva para cima, te leva a níveis diferenciados. Na terça-feira que vem, se Deus permitir, nós vamos começar a analisar juntos aqui o calendário bíblico. E você vai perceber uma coisa: cada mês bíblico tem um significado, tem bênçãos que são liberadas. E você nunca vai estar no segundo mês no mesmo lugar que você estava no primeiro. No segundo mês você já está mais elevado, e no terceiro mês mais, e no quarto mês mais, e assim até chegar ao fim do calendário e fechar um ciclo. Você percebe o quanto Deus foi te levando, foi te ensinando, o quanto Deus foi acrescentando. Por quê? Por que Deus organizou em ciclos? Para tudo continuar da mesma maneira? Não, meus irmãos, Ele organizou em ciclo porque cada estação que termina, bênçãos foram acrescentadas àqueles que ouviram e obedeceram a palavra. A situação das coisas já mudou, as circunstâncias já estão diferentes, as lutas enfrentadas já foram vencidas, testemunhos serão contados. Tem aflições? Tem lutas? Tem, mas ao final de cada ciclo, com Deus, tem celebração por vitória, tem amadurecimento espiritual, tem crescimento na intimidade. E é por isso que Ele organizou. Esse é um dos motivos pelos quais Deus organizou tudo em ciclos. Ciclos que te levam mais perto do Altíssimo, até um ciclo de dor, até um ciclo de luta. Né? Essa pessoa fala: puxa, eu passei por um tempo, por um período agora na vida que foi tanta luta, tanta batalha. Mas você olha quanto mais você se aproximou de Deus,
Passei por um ciclo de muita celebração, de muita vitória. Se você é maduro, você se aproximou muito de Deus. Se você é imaturo, você se distanciou. Porque aí não tem dor, então não preciso buscar. Então não preciso estar com Ele. Mas se você é maduro, tanto na dor quanto na dificuldade, em cada estação enfrentada, você termina ainda mais próximo do Senhor. Entenda a grande diferença. Enquanto em um círculo, né, você fica girando em torno de si mesmo, no mesmo lugar, numa espiral, você é elevado, você cresce. Esse é um dos primeiros conceitos que a gente aprende quando a gente olha para a palavra de Deus com a mentalidade hebraica, com a mentalidade de acordo com o que a Bíblia foi escrita. É a primeira coisa que a gente percebe. E o que de fato representa essa escadaria na vida de Jacó? Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Essa escadaria representa o que, igreja? Representa um convite para Jacó. Vir para uma escalada de conhecimento e comunhão que o levaria para perto do Senhor. Lembra que o Senhor está falando com ele? Sou o Deus de Abraão, teu pai, e de Isaac, mas ainda não sou o teu Deus. Tanto é que quando ele faz um voto, o que ele fala? O Senhor será meu Deus e eu devolverei o dízimo de tudo. Se o Senhor for comigo nessa jornada, se o Senhor prover o pão, e se em paz eu voltar para a casa de meu pai. Perceba que Jacó coloca desafios aqui. Ele tinha 800 quilômetros para andar. Então ele está dizendo, se nada me faltar até lá, se tudo der certo, e se um dia eu voltar, naquele momento, era impossível ele voltar. Esaú queria matar. O pai, embora estivesse ajudando a cuidar, ele tinha enganado o pai. Era uma situação muito complicada, familiar. Mas ele está dizendo, e se em paz eu voltar, o Senhor será o meu Deus. Ou seja, o que ele está dizendo? As coisas estão acontecendo de acordo com o que eu estou buscando. A sede que eu tinha. Ele está falando comigo. E ele está dizendo, ele fez promessas ali para Jacó. E eu serei contigo. E essa terra eu vou dar a tua semente. O Senhor reproduz para Jacó as bênçãos anunciadas para Abraão. O que o Senhor está dizendo? A primogenitura está sobre a sua vida, Jacó. Sabe por quê, irmãos? Deus olha para um coração sedento. Deus olha para um coração sincero. Deus olha para um coração que busca verdadeiramente. E às vezes entrega até aquilo que muita gente diz assim, ela não merece não, ele não, hein? Essa pessoa aí, a minha visão, ele não está de acordo com o que Deus espera dele não. Mas Deus, está nem aí com isso, porque Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. E se aprove a Deus promover alguém, abençoar alguém, chamar para mais perto, Ele vai fazer. E nessa noite, meus irmãos, nós somos convidados para essa jornada. Quanto mais você escala, mais você deseja se aprofundar. E como é que é escalar isso, pastora? É fazer aquilo que o Espírito Santo tem me feito bradar aqui sempre para vocês. Vem mergulhar na palavra de Deus, irmãos. Vem conhecer os segredos, mistérios da palavra do Senhor. Mistério é maneira de falar, né? Esse é adágio popular gospel. E, na verdade são segredos que, se nós buscarmos, Deus abre, né? Vem para as orações, abre, atira-te em Deus. Olha o que está acontecendo com Jacó. Jacó era um homem de uma vida comum. Meu avô é crente, meu pai é crente. Eu também sou crente. Eu vou na igreja, domingo estou lá, vou, mas sem nenhum conhecimento, nenhuma proximidade com o Senhor. De repente Deus abre o céu e fala para ele, Jacó, vem, sobe. Deus não vai chamar o espírito de Jacó, não é isso. O que Deus está dizendo é assim, eu estou aqui, olha. E se você quiser essa espiral aqui, você vai ser elevado, você vai subir, você vai crescer, você vai me conhecer, a tua descendência vai possuir a terra, através de você serão benditas as famílias da terra. Se você me buscar, Jacó, eu vou me revelar. Essa é a escalada, meus irmãos. Essa é a escalada. E Jacó entendeu, porque olha o que ele está dizendo. Se o Senhor for comigo, o que Jacó está dizendo? A partir de agora não sou só eu.
A partir de agora eu vou crer num Deus vivo que está presente em todo o tempo, que vai comigo nessa jornada, que vai prover o meu alimento. Eu creio e eu vou crer ainda mais que este Deus vai preparar o meu caminho. Eu vou tornar em paz a casa de meu Pai. Ele passa a enxergar de outra maneira, não um Deus longe, aquele Deus que o vô fala, que o pai fala, que o irmão da igreja fala, aquele Deus que ele imaginou num formato na cabeça dele. Não, agora ele está tendo contato com um Deus vivo. Eu e você temos contato com um Deus vivo que nos chama todos os dias. Ele nos chama a nos aprofundarmos até que a nossa vida esteja completamente envolvida por Ele. Assim foi com Jacó. Tanto é que hoje nós nos referimos ao Deus de Abraão e de Isaac. É assim, igreja, que a gente fala? Não. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então essa escalada envolve essa escalada nos chama. Você não vai ficar muito redundante, você não vai entender. Para um envolvimento completo com o Senhor. E foi para isso que fomos criados. Você quer ver Provérbios capítulo 4, versículo 18? Diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que é isso? O caminho do justo vai brilhando, vai subindo, vai crescendo. Por que nem sempre é assim, pastora? Porque só é assim quando eu estou engajado na palavra. Porque só é assim quando eu estou engajado com Deus todos os dias da minha vida. Como disse Jacó, o Senhor vai comigo, o Senhor vem. Meu prazer é a tua presença, minha alegria está na tua casa. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque enquanto dentro de nós existe uma frieza, irmãos, que para você entender melhor, hoje o mundo chama de religiosidade, aquela frieza da formalidade. Isso não acontece, a gente gira em círculos, porque nós fomos chamados para algo mais. Além de Provérbios 4,18, que nos mostra, nós fomos chamados para uma crescente com Deus. Nós temos também a segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Nós somos transformados de glória em glória, diz o apóstolo. O que é isso? É um avançar no conhecimento, é um avançar na atividade. Não é uma vida fria, não é uma vida religiosa, mas é um envolvimento com a palavra de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, é aquilo que, em geral, o mundo chama de fanatismo. Eu entendo que é o fanatismo, ele existe também. Mas o mundo não entende quando alguém, de fato, compreende a proposta do Senhor e aí essa pessoa vem para a casa de Deus e ela se envolve. E ela está celebrando na adoração do domingo, e ela está aplicando a palavra na terça, e ela está na oração da quinta-feira, e ela está envolvida no louvor com os homens, com as mulheres, jovens, crianças. O mundo vai olhar e dizer assim, o que é isso? Você ficou um fanático. É porque aquilo que é normal para o mundo é o anormal para a Bíblia. É Deus numa caixinha, naquele dia, naquela hora. Depois é a minha vida no mundo. Depois é a minha vida laica. O que é uma vida laica? Sem Deus. Então, acesso aos benefícios depois eu sou legal. Porque eu vou como camaleão, vou mudando à medida que o ambiente está. Irmãos, isso é girar no mesmo lugar, girar no mesmo lugar. E aí encontra ainda alguns para fomentar a falta de conhecimento. Não, porque Deus vai fazer, porque Deus está me dizendo que você vai prosperar e crescer. Aí a pessoa fala, estou certíssimo. E cada vez mais ela gira no mesmo lugar e nada acontece. Por quê? Porque está fora da visão e da proposta de Deus. É se lançar nele, é se entregar por inteiro para Ele e dizer, Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Aí sim. Aí o mundo vai olhar, vai dizer para você, como eu ouvi muitas vezes, né? E hoje, como não tenho muito mais assim contato, é menos, mas você ficou chato, você é quadrado, e ficou doido, e só quer Deus agora, e só fala de Deus, só quer as coisas de Deus. Quer melhor que isso? Não. Você tem que celebrar e falar, aleluia, eu estou no caminho certo, eu estou na espiral, eu estou subindo. E sabe que as pessoas estranham? Porque elas estão na
vem rodar aqui comigo. Por que você está distante? Por que o seu nível é diferente? Eu não estou dizendo em você se achar melhor do que ninguém, não é isso não. Vocês estão me entendendo? É se aplicar e buscar o que é do Senhor, é entregar a sua vida para o Senhor. E às vezes você vai conseguir, até algumas pessoas que estão rodando lá embaixo, você vai conseguir pegar na mão delas e trazer junto com você. Que elas começam a olhar e falar, o que é assim? Não tem nada para mim. Estou aqui girando que nem bobo no mesmo lugar, estou ficando com tontura. O que acontece com você? Você está sempre mais alto, você está sempre alegre, você está sempre feliz. Você enfrenta lutas, passa por ela, tem vitória. Você não se abate no meio das lutas. Deus te avisa, Deus te preserva, Deus fala em sonho quando você vai ter uma batalha. O que você tem? Eu estou engajado na palavra de Deus. E aí algumas dessas pessoas querem vir junto. Então, queridos, nós fomos criados para isso, para que a nossa vereda brilhe cada vez mais. Faça uma análise rápida. Como estão as suas veredas? Pastora, já brilhou mais, já fui mais fervoroso. Então, ao sinal de alerta, ao Senhor te olhando da escada e dizendo, vamos subir essa noite, vamos voltar de glória em glória, de vitória em vitória. Vamos nos voltar a se interessar pela presença do Senhor, a ter fome, sede pela palavra e conhecê-lo. Queridos, o Senhor tem estações, ciclos gloriosos para as nossas vidas. Oséias, capítulo 6, em verso 3, diz o quê? Conheçamos, fala comigo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso está envolvido com essa escada. Olha quanta coisa. Olha o profeta Oséias dizendo assim, há um chamado bíblico para vocês, para buscar um relacionamento por meio das escrituras, da oração diária, da relação cotidiana com Deus. Há um chamado bíblico para ter mais de Deus na sua vida. E se você ainda faz aquele raciocínio do bebê espiritual, qual que é o raciocínio do bebê espiritual? Ah, pastora, mas aí eu vou fazer as coisas de Deus e tudo que tem no mundo. Agora eu te pergunto uma coisa, e se o homem continuasse na perfeição do Éden, tinha o mundo? Tinha aquelas coisinhas que a gente não precisa nem listar? Tinha? Não tinha. E o homem estaria na sua imortalidade, pleno, feliz, sem doença, sem morte, sem problemas, porque tudo que está no mundo são mazelas, gente. E esse namorar, esse flertar, é o que faz a pessoa girar. Às vezes o inimigo ainda para enganar, fala, vai subir, opa, caiu de novo. Não, tá dando certo, você vai subir, você vai, caiu de novo. Mas por que as promessas não se realizam? Mas por que as palavras que eu recebi não se cumprem? Tome cuidado, o flerte com o mundo te faz girar. Uma das coisas, o que o povo girou tanto tempo ali no deserto, o flerte com os hábitos do misto ou do vulgo que saiu com eles do Egito, porque vocês devem saber que do Egito não saiu só hebreus, saíram dezenas de nações que ali habitavam com eles. Quando você vê na Bíblia que o misto ou o vulgo saiu junto, são outros povos, são outras etnias, e ao invés deles levarem aquilo que o Senhor havia dado, não, eles traziam o que era a cultura do povo, eles paganizavam. E eu não estou dizendo isso, irmãos, para agir com preconceito como muitos. Então, está vendo como eles eram? Porque quando a gente olha para o quadro da igreja, você vê muitas vezes isso acontecendo. Então, por isso que Deus não quer mais eles. Deus quer eles sim, porque senão Deus não iria querer a igreja também. Porque muitas vezes acontece. Qual era a missão da igreja? Ou é a missão da igreja? A mesma dada a Israel. Mostrar Deus ao mundo. Levar os princípios de Deus para o mundo. E quantos princípios do mundo você vê? Nós aqui na nossa limitação procuramos evitar, procuramos o máximo orientar. Mas quantos princípios do mundo você vê?
Então, queridos, tanto a igreja quanto Israel estão no coração de Deus e os dois contam com a misericórdia do Senhor. E Deus conta com pessoas que tenham sede ardente pela presença dele no coração, que é o que ele chama de remanescente fiel na igreja em Israel, aonde tem povos ouvindo a palavra dele. Então esse flerte nunca deu certo. Quando eles estão lá adorando o bezerro de ouro, isso é um hábito quê? Dos povos que estavam no meio deles e dos egípcios também. Então agora algo diferente aconteceu. O Senhor chamou Moisés, ele está lá em cima do monte. O Senhor ia celebrar a sua união com Israel. É o que eles fazem? Não estão entendendo o que está acontecendo, porque a gente não entende muito da cultura de Deus. A gente não sabe muito. Então vamos fazer o seguinte: o que você acha que a gente deve fazer? Aí vem lá alguém do vulgo, do misto. Vamos fazer um bezerro de ouro aqui, vamos fazer um culto de adoração. Pronto, vamos fazer. Esse é o problema de não se engajar com a palavra de Deus, queridos. Vamos fazer, e muitas coisas do que você faz afasta a promessa, afasta aquela palavra. Porque o inimigo é legalista e ele vai lá com aquela cédula dizendo assim: como é que o Senhor vai abençoar? Você está fazendo o contrário do que o Senhor mandou fazer? Agora, entenda uma coisa, fechando esse parênteses e voltando. O Senhor propõe a Jacó que ele se envolva, que ele se lance, que ele se entregue. E Paulo entendia dessas coisas, por isso agora ele vai escrever lá aos Coríntios, agora sim, 1 Coríntios 15, 58. Paulo está falando aos Coríntios, como eu estou falando com vocês hoje, o mesmo tema, e Paulo vai dizer, ou melhor, ele está falando da vida vindoura antes. Mas quando ele fala desse versículo, ele quer abordar o mesmo tema. O que ele está dizendo aos Coríntios? Portanto, amados irmãos, sede, fala comigo, firmes. Fala com firmeza, vai, firmes, constantes e abundantes no Senhor. Olha o que Deus falou para Jacó, vamos comparar. Um moço que não o conhecia, que era neto de crente, filho de crente, mas não conhecia o Senhor. O que o Senhor está dizendo para Jacó? Sobe, se lança na minha palavra, se lança em mim, se interesse por mim, receba, Jacó, o que eu tenho para te dar. Receba tudo o que eu quero te entregar. Eu quero relacionar. E eu não estou falando de material, não, irmãos. Estou falando no primeiro momento do que é espiritual. O Senhor está dizendo: relacione-se comigo, Jacó. Sabe o que Deus está dizendo para Jacó? Ser firme na presença dele, ser constante na presença dele, ser abundante na presença dele. Amém. Milênios se passam. Está Paulo agora falando com a igreja. Já não é nem mais com Israel, o apóstolo dos gentios está falando com a igreja. Mudou a mensagem? Não. O que ele está dizendo para os coríntios? Se nós, no capítulo 15, se nós esperarmos em Deus somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis. Se nós não entendermos a vida vindoura, nós não vamos avançar. Trocando em miúdos o que o Paulo está dizendo, e tantas outras riquezas que tem no capítulo 15, até que ele chega a este ponto e diz a mesma coisa que o Senhor disse para Jacó: sejam no Senhor firmes, constantes, abundantes. Sabe o que Paulo está dizendo? Agarra nessa escada que Deus hoje está colocando aqui. Esse não é outro lugar senão a casa do Senhor, como disse Jacó. Se lá havia um portal espiritual aberto para o contato com Deus, aqui também há, por meio do louvor, da adoração, do sangue de Jesus. Os céus estão abertos sobre nós, igreja. Agarra nessa escada e começa a subir com todo o desejo do seu ser. Fala comigo assim: com todo o desejo do meu ser. Projeta Deuteronômio capítulo 6, o verso 4 e 5, e você vai ver lá o que é o Shema para Israel, a chamada. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único. A tradução literal: o Senhor teu Deus é único. E aí vem o chamado para amá-lo, para buscá-lo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Agarra nessa escada e lança a tua vida sobre ele. Oh, pastora, mas lá está, ouve, ó Israel, não tem problema, a gente põe aqui, ouve, ó igreja, porque a palavra de Deus é uma só, do começo ao fim, irmãos. Não tem um pedaço que era para Israel, outro pedaço que é para a igreja. Não tem pedaço, a palavra de Deus é uma só. Tanto que eu estou indo hoje de Gênesis a Coríntios e voltei para Oséias, e nós, se ficarmos aqui, vamos passar por todos os livros.
Porque a palavra de cartas, porque a palavra de Deus é uma só. Veja, é o mesmo chamado. Na obra do Senhor, nós temos que ser firmes. O que é firme? É determinado, é não ser volúvel, é não mudar. O que é constante? Todo dia, todo dia. Por isso não tem essa história. Ai, você vai tanto na igreja, você é muito fanático. É pouco ainda? Todo dia, todo dia. Não tem nada todo dia aqui, né? Todo dia é constante. E o que mais? Abundante. Para o Senhor eu sempre posso. Para o Senhor eu estou sempre disposto. Para o Senhor eu dou sempre um jeito. Para o Senhor, eis-me aqui quando Ele precisar. Abundante. Porque se não for assim, irmãos, fala assim comigo, o mundo espiritual não tem caminho do meio. Então, se não for firme, o que é o contrário do firme? Sem ofensa, vou usar uma palavra que está na Bíblia. O que é o contrário do firme? É o frouxo. E aí o que acontece? Não sou firme na presença de Deus, não. Se eu não sou firme, eu sou. Provérbios 24:10. A maioria das traduções vai dizer assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, tua força será pouca. Mas há algumas traduções também que dizem: se te mostrares frouxo no dia da angústia. O que é isso? Eu não tenho firmeza, eu não tenho constância na presença de Deus. Então, olha, eu estou bem, eu estou mal, eu estou forte, eu estou fraco. Pastora, mas Deus não tem misericórdia de mim porque Ele me deixa ser frouxo. Irmãos, na questão de Deus, deixa, isso é meu papel. Ser firme ou ser frouxa é o meu papel. Porque em quantas e tantas coisas na minha vida que eu gosto, eu sou firme. Estou firme, não arredo o pé. Então isso não depende de Deus, isso depende de mim, isso depende de nós. Se eu não for firme, vou ser frouxa. Se eu for frouxa, a Bíblia já está dizendo que no dia da angústia a minha força será pouca. Um abismo leva ao outro, a frouxidão vai crescendo cada vez mais. Se eu não for constante, eu serei e já está repreendido, não serei, né? Eu tenho um conhecido, um amigo, que ele fala assim para mim: olha, louvado seja Deus pela sua trajetória, porque quando eu te conheci você era muito jovem. Estava no começo do ministério. E você vem na mesma denominação, o mesmo empenho, mesma dedicação, do mesmo jeitinho, todos esses anos. É glória para mim? Não, a glória é do Senhor. Sabe o que é isso? É você dizer: Deus, eu quero ser constante e eu não vou arredar pé. Eu vou onde o Senhor me mandar e fazer o que o Senhor mandar fazer, e aqui eu vou até o final desse ciclo. E não vou parar antes disso. Projeta para mim Tiago 1:8. Se eu não for constante, irmãos, o único caminho é ser inconstante. E aí, Tiago capítulo 1, verso 8, você deve se lembrar: o homem de ânimo dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Então ele começa e não termina as coisas espirituais, ele começa e não termina as coisas materiais. Ele promete e não realiza. Ele fala e não faz. Ele combina, mas não cumpre. Ele é inconstante em todos os seus caminhos. E hoje, irmãos, toma muito cuidado com isso. Porque hoje tem agitação, então o inimigo ele vai soprar assim no seu ouvido sempre: não faz não, você não tem tempo, não cumpre não, você não precisa, não vai, não realiza não, você não está envolvido com isso. E você vai quebrando as suas palavras, as palavras que você empenhou para as pessoas, e os nós vão ficando no mundo espiritual. A tua vida vai atando de tal maneira, sabe por quê, irmãos? Falei outro dia aqui, vou dar uma dica rápida, outra hora a gente faz uma mensagem, quando Deus assim mandar, sobre voto. O voto não é só aquilo que você vem e fala: eu estou votando. Voto é toda palavra empenhada. Toda palavra empenhada. Vou lá na tua casa, irmã. Não vou não. Mas deixa a irmã me esperando. Pronto, já tem um nó lá. Você está fazendo um voto, você está empenhando sua palavra. Pastora, eu não sabia que falar é votar. Nós também não sabíamos que davar significa emitir um som para materializar. E é isso. Nós temos que descobrir o sentido das palavras na língua mãe, irmãos. Qual foi a primeira língua falada? Hebraico. De onde veio davar?
do hebraico. Então, falar é lançar palavras ao vento? Não importa que no português você pense isso. A raiz, o radical, a língua mãe diz que falar é materializar. Então, o que você falar acontece. Cuidado com o que você fala. A raiz, a língua mãe diz que votar é empenhar uma palavra. Então, se você não vai, diga não posso, não vou. Não faço, não consigo. Mas se você disser faço, faça. Se você disser vou, vá. A menos que um imprevisto muito grande aconteça e você faça um contato com outra pessoa e diga, irmã, aconteceu uma coisa aqui. O portão não abre, eu não consigo sair. Você justificou. E aí também não pode mentir, senão cai num abismo maior ainda. Então, queridos, são esses e tantos outros detalhes que estão amarrando a vida das pessoas. Isso entra dentro de um campo de inconstância. Diga, eu preciso ser firme, constante. E por fim, irmãos, o abundante. Se a pessoa não for abundante, você pega lá no dicionário. O que é o contrário do abundante? É o escasso, o minguado. O que é o minguado? Quando a pessoa põe a mão naquilo, ó, seca. Tem gente que com a bênção de Deus, aonde põe a mão no negócio que estava ali para o negócio, floresce. As pessoas vêm de onde, como que conseguiu a bênção de Deus? E se não tiver a bênção de Deus, que tiver nessa questão minguada, onde põe a mão aquilo, murcha. Então, se não for abundante, é escasso, é minguado, é insuficiente. Então, olha como o inimigo engana muita gente. Ele te põe em disposição para não ser abundante com Deus, para que Ele possa tirar a abundância da sua vida. Eu não estou falando só do financeiro. Eu estou falando da disposição, estou falando da alegria, estou falando do ânimo. Quantas pessoas desanimadas, meus irmãos. Eu não estou dizendo que todo desanimado seja esse o caso. Nós estamos falando com pessoas maduras aqui. Não é 8 ou 80. Eu estou falando de situações. E cada um vai fazer a sua reflexão e a sua análise. Por que tem faltado tanto ânimo? Por que tem faltado tanta disposição? O primeiro com quem eu preciso ser abundante é o Senhor. E aí você vai vendo em Deuteronômio, o texto é longo, você não precisa projetar, depois em casa, 28, lá no começo, você tem o anúncio das bênçãos, mas do 15 em diante, vai falar sobre a situação de escassez, de míngua, de insuficiência para aquele que não obedece à palavra, que não ouve, que não se envolve, que não tem vontade de conhecer. Então veja, ser firme, constante e abundante significa estar envolvido nessa espiral de Deus, nessa escada de Deus. Eu sou firme, eu não deixo o Senhor por nada. Eu sou constante, eu vou mesmo. Eu estou presente, não importa o que digam. Eu sou abundante para Deus, eu estou sempre me propondo, eu estou sempre me dispondo. Eu estou nessa escada que me leva a ciclos contínuos, crescentes, que me leva a viver um crescimento, que está me encaminhando rumo às promessas do Senhor. Assim foi com Jacó. Veja, ele ainda está ali deitado na pedra e Deus está dizendo, você vai tornar esta terra e esta terra será da tua descendência, Jacó, do oriente ao ocidente, do norte ao sul. Assim, como o Senhor falou para Abraão, quando Abraão despediu Ló, olha para tudo que você puder, olha Abraão, porque toda essa terra será da sua descendência. Deus está ratificando a sua aliança com Jacó. Jacó entendeu, e agora eu vou rápido para terminar. Entendeu tudo isso? Quando ele acorda, irmãos, foi tão real que imediatamente ele faz um voto. Olha por que eu falei de voto com você. 28, 22, e aqui eu vou te dar mais uma chave bíblica. Vou falar disso só para você entender. Dentre tantas coisas que Jacó poderia envolver no voto, ele envolveu o dízimo. Por que do dízimo? Eu não vou pregar sobre o dízimo agora, eu vou te dar uma chave, até para responder quando alguém fala assim para você, por que Deus tinha que pôr aquela árvore lá no Éden? Alguém já ouviu? Já recebeu essa pergunta? Se não podia tocar, levanta a mão sem medo, irmãos. Se não podia tocar, por que Deus pôs aquela árvore? A Bíblia explica tudo, meus irmãos. Basta você mergulhar no que eu estou dizendo. Por que Jacó envolveu o dízimo? Porque o dízimo representa a árvore do conhecimento. Aquela que não era para tocar. E não caia no engodo de quem ignora a palavra e diz que o dízimo é lei. O dízimo nunca foi só a lei. Tá? Tanto é que está tipificado lá no Éden.
E ali, hoje ele representa o quê? A árvore do conhecimento. E aí você vai responder, por que Deus botou aquela árvore no jardim? Deus colocou aquela árvore no jardim para estabelecer limite. Onde não existe limite, igreja, não existe autoridade. Onde não existe autoridade, não existe ordem. Onde não existe autoridade, reina a anarquia. Veja uma coisa, onde há limite, há autoridade. Onde há autoridade, há segurança. E onde há segurança, há confiança. Onde não há limite, há censura. São dois tipos de situação que as pessoas encaram como proibitivo. Só que o problema é que onde há censura, não existe autoridade, existe autoritarismo. E onde existe autoritarismo não há segurança, existe apenas o medo, porque ninguém sabe como é que um tirano, um autoritário vai agir. Mas uma autoridade dotada de respeito, você sabe o que esperar dela, então você confia, você clama a essa autoridade quando você precisa de segurança. Então Deus estabeleceu, porque o Éden era um jardim de delícias, mas não podia virar um lugar de anarquia. Então Deus colocou limite para mostrar que ali havia autoridade. Deus não trabalha com censura nem com autoritarismo. Quando o inimigo quer ludibriar Eva, ele usa essa fala. O Senhor falou. Ele começa a distorcer o que o Senhor disse e trazer um ambiente de censura. Então entenda isso, e quando alguém te perguntar, explique dessa forma. Deus colocou um limite, porque ali havia autoridade. Pai, mãe, coloque limite para os seus filhos. Se você não colocar limite, não vai haver segurança e nem confiança. É necessário. Jacó, ele entendeu a visão ao acordar. Ele faz com Deus o pacto, que para o judeu é o mais forte. Ele diz: Senhor, de tudo eu te darei o dízimo. O que ele está dizendo? Aonde não é para tocar, eu não vou tocar, meu Deus. Assim, Jacó está dizendo para Deus: eu quero, Senhor. Eu quero que o Senhor seja o meu Deus. Eu quero viver as suas estações e ser elevado a cada ciclo para os níveis que o Senhor deseja e tem para a minha vida. Observação final, queridos. A vida de Jacó foi de ciclo em ciclo, numa crescente. Ele se demorou mais, foi naquela questão. Queria casar com Raquel, casou com Leia, foi enganado. Mas aqui foi uma pontinha daquilo que ficou lá para trás e precisava ser consertado. Enganou seu pai e foi enganado. No demais, a vida de Jacó segue numa crescente. Até o filho José, que é retirado do âmbito familiar e sofre tantas coisas, vai ser restituído a Jacó depois, e numa condição muito abençoada. Então, amados, nós devemos cuidar daquilo que nós estamos semeando. Gálatas 6,7. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. No demais, nós devemos nos agarrar nessa escada que o Senhor coloca diante da nossa vida no dia de hoje, entregar completamente todas as áreas, o nosso tempo, a família, a casa, todas as coisas nas mãos de Deus, porque Ele tem estações gloriosas para as nossas vidas. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Quero pedir o ministério do louvor para adorarmos a Deus, orarmos sobre essa palavra. Despedindo aqui do pessoal que nos acompanhou. Deus abençoe. Amém?